A paz do Senhor Jesus a todos os nossos alunos do CETAD. O CETAD é o nosso Seminário Teológico da Assembleia de Deus. Seja bem-vindo no canal e não esqueça de deixar o seu like, deixar um comentário em forma de pergunta sobre a aula de hoje, como também você que ainda não é inscrito no canal, será um imenso prazer ter você inscrito no nosso canal. O CETAD vem ao longo dos anos formando obreiros para a seara do Senhor Jesus. Para você que não me conhece, sou o pastor Osmar Gonçalves, professor da disciplina Livros Proféticos. É a disciplina que nós estamos estudando nesse vídeo. Nós estamos já na aula de número 5, o livro do profeta Amós. Aqui, ó, seu amigo, pastor Osmar Gonçalves, o livro que estamos estudando. E eu coloquei um título, você que tem nos acompanhado aí nas aulas, eu coloquei um título: O Profeta Ousado, um homem de muita ousadia é o profeta Amós. Mas quem sabe há alguém que está assistindo primeiramente esse vídeo e não assistiu os outros. Professor Osmar, pastor Osmar, o que o Senhor já tratou dentro dessa disciplina Livros Proféticos? Na aula de número 1, nós falamos sobre a introdução dos livros proféticos e entramos logo no primeiro livro, o livro do profeta Isaías. Depois, na aula de número 2, nós falamos tanto do profeta Jeremias quanto também do profeta Ezequiel. Na terceira aula, foi uma aula exclusiva para o livro do profeta Daniel. E depois, então entramos naquilo que chamamos de profetas menores, que são os 12 profetas, e falamos sobre o profeta Oséias e o profeta Joel. E você que ainda não assistiu nenhuma das aulas, é só você procurar dentro do nosso canal, a aula de número 1, 2, 3 e 4, sempre para você ficar bem atualizado dentro da nossa disciplina. Mas como falamos bem no início, essa é a quinta aula, livro do profeta Amós. Nós estamos seguindo aqui na ordem canônica da composição literária aqui dos livros da Bíblia Sagrada, e então aí começamos com Isaías e iremos terminar com o livro do profeta Malaquias. Hoje estaremos falando sobre 3 livros proféticos, isso mesmo, Amós, o livro do profeta Obadias, o livro do profeta Jonas. Só você seguir aí na sequência aí da sua Bíblia, Amós, Obadias e Jonas, são os 3 profetas que nós iremos estudar. E como já falamos, eu trouxe um título aqui. Esse título é aquilo que eu penso, professor Osmar, pastor Osmar, acerca do profeta no qual nós estamos estudando. E quando eu olho para esse livro, vejo na vida do profeta Oséias um homem de muita ousadia. Perdão, Amós, estou com Oséias na cabeça. O profeta Amós, um homem de muita ousadia. Amós, o profeta que nós iremos estudar. O que significa o seu nome? Sempre nós estamos trazendo aqui a etimologia do nome, do significado do profeta. O nome Amós significa fardo ou carregador de fardo. Tem um pouco a ver aí com a sua profissão, a profissão no qual ele exercia, iremos falar daqui a pouquinho, mas o nome Amós significa fardo, aquele que carrega, que traz consigo algum peso. E ele tinha então sobre a sua vida o peso de levar a mensagem de Deus. De onde era o profeta Amós? Ele era de uma pequena aldeia chamada Tecoa. Essa aldeia chamada Tecoa, ela ficava ao sul de Belém, e você que é nosso aluno, sempre nós analisamos o aspecto geográfico, histórico, político e profético. Então daqui a pouco nós iremos falar ali sobre o aspecto geográfico, e iremos voltar aqui na pequena aldeia de Tecoa. Mas nessa parte introdutória sobre o profeta, ele era da pequena aldeia de Tecoa. Ele profetizou no Reino do Norte, apesar de Tecoa se estar localizada no Reino do Sul, próximo a Belém, no território de Judá. Ele foi um profeta que migrou até o Reino do Norte para ali então profetizar. Isso dará a ele, dentro da nossa análise histórica e profética, dá a este profeta, o profeta Amós,
o título de profeta missionário, assim como Jonas também. Nós já estamos na parte dos profetas menores. E esses profetas nós iremos observar que a maioria profetizaram ou o reino do norte ou o reino do sul. Mas nós temos aqui dois profetas que saíram do seu contexto ali geográfico e migraram para outro lugar. E esses são considerados profetas missionários. Nós temos aqui o profeta Amós, que saiu de Judá e foi então até o reino do norte para profetizar. Então ele recebe esse título de um profeta que fez missão, já que havia a divisão entre as duas nações, reino do norte e sul. Você pode atribuir esse título de profeta missionário a todo profeta que sai do seu contexto político e geográfico da sua nação e vai para uma outra nação. Eu coloquei aqui Jonas só para fazer uma comparação, e Jonas iremos falar sobre ele hoje. É o último tópico aqui da nossa aula de hoje, a aula de número 5, mas focando ali no aspecto da missão transcultural. Ainda falando aqui sobre o profeta Amós, nós iremos observar aqui no capítulo 1, versículo 1, vamos ler, acompanhe comigo, os dois textos que nós temos aqui projetado. O texto diz assim, capítulo 1, versículo 1, do profeta Amós: as palavras de Amós, que estavam entre os pastores de Tecoa, como nós falamos anteriormente aqui, ó, a aldeia onde ele ficava. Então ele era um agricultor, um pecuarista, alguém que trabalhava como fazendeiro. Capítulo 7, versículo de número 14. 7, versículo 14, assim: respondeu Amós e disse a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoro. Quem era o profeta Amós? Era um fazendeiro, um agricultor, como é muito bem descrito, tanto no capítulo 1, versículo 1, como no capítulo 7, versículo de número 14. E no próprio 7, 14, ele vai nos dizer e nos trazer uma informação muito relevante para analisarmos o perfil desse profeta. Qual a informação que ele nos dá? Aquela que acabamos de ler e que está projetado aqui. Ele diz que ele não era ou não veio do lugar dos profetas, ou seja, eu não era profeta. O que ele está querendo dizer com isso? É que ele não teve uma formação profética. Você vai lembrar lá da primeira aula, você que, professor, eu não assisti a primeira aula. Na primeira aula nós falamos sobre a escola de profetas, isso mesmo, a escola de profetas que iniciou com o profeta Samuel e teve grande expansão com o profeta Eliseu. Então, quando o profeta Amós está dizendo eu não era profeta, ele está se referindo à escola de profetas, que ele não veio e não passou por esse processo de formação profética. Isso não quer dizer, isso não quer afirmar que ele não passou por uma formação religiosa, que são duas coisas totalmente diferentes. Até mesmo se ele não tivesse passado por essa formação religiosa, ele não teria sido escolhido por Deus dentro desse contexto profético. Então, quando ele diz eu não era profeta, ele não veio, ele não passou pela formação da escola profética, mas ele foi escolhido por Deus para esse grande propósito. E o porquê Deus escolheu o profeta Amós? Devido à sua profissão, que o próprio versículo 14, vou ler mais uma vez: mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Ele era um grande conhecedor das questões sociais e econômicas, tanto do seu país, o Reino do Sul, Judá, capital Jerusalém, como das questões do Reino do Norte, capital Samaria, Reino de Israel. Então Deus escolhe alguém, um agricultor, um comerciante, um homem de negócios que conhecia muito bem esse trâmite de ida e vinda, a relação entre essas duas nações, Reino do Norte e Sul, como também as relações comerciais com outras nações, como os assírios e também os babilônicos e nações que estavam ao redor. Então Deus é muito estratégico em escolher este homem chamado Amós,
que não veio de uma escola profética, mas que tinha uma íntima espiritualidade, ele tinha uma intimidade muito profunda com Deus e um grande conhecedor das Escrituras Sagradas. Diferente da imagem que querem trazer de Amós, qual é a imagem? Ele era um boiadeiro, ele era um montador de cavalos. Então a ideia que se tem é que ele era um homem desprovido de educação, que era um homem desprovido de inteligência, de intelecto. Alguém, quem sabe, olha para a figura de um cuidador de cavalos, de um boiadeiro, dentro do seu contexto cultural e quer atribuir isso ao profeta. Isso é um engano, é algo que nós não devemos fazer tal comparação. Lembre-se também que o profeta Eliseu, ele tinha a profissão semelhante à profissão de quem? Do próprio Amós. E também era um homem conhecedor das Escrituras Sagradas. E por isso, nós refletimos, olhando para a composição literária de seu livro, olhando para a estrutura gramatical, nós podemos afirmar que o seu livro é considerado um clássico no aspecto literário da escrita. Este livro, ele tem uma escrita bastante rebuscada, uma escrita muito bem elaborada. Então Amós não era alguém desprovido de cultura escrita ou da sociedade judaica. Pelo contrário, ele era um homem de grande sabedoria e por isso Deus o escolheu para esta missão. Então não transfira a imagem que você tem de um agricultor que às vezes não sabe nem assinar o seu nome. Não que Deus não possa chamar uma pessoa assim, é claro que pode. Deus já chamou e usou muitas pessoas dessa maneira, mas esse exemplo não se aplica ao profeta Amós, em virtude da literatura do seu próprio livro, da escrita do livro no qual nós estamos estudando agora. O escrito de Amós é datado por volta do ano 760, e eu gostaria muitíssimo da sua atenção agora aqui comigo. Ele foi escrito por volta do ano 760, primeiro ponto. Dentro do livro, nós iremos encontrar dois eventos que vão nos falar acerca desta data. Que evento é esse? O primeiro está no próprio capítulo 1, versículo 1. Qual evento? Ele vai dizer aqui, olha, quando ele começou a profetizar. E você já sabe, você já aprendeu, que o profeta primeiramente profetizou, e depois de um tempo ele escreveu, ele compilou, 760 aproximadamente, estamos nos referindo do tempo em que ele compilou o escrito, em que ele escreveu. Capítulo 1, versículo 1 diz assim: as palavras de Amós que estava entre os pastores de Tecoa e que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Judá, 2 anos antes do terremoto. Então ele começou a profetizar, ele se deslocou de Tecoa até Betel para justamente profetizar. Quando foi que isso ocorreu? 2 anos antes do terremoto. Então o ministério do profeta Amós foi um ministério onde ele foi até um local, e esse local ele vai descrever, olha, eu comecei a profetizar, eu levei aquela profecia para eles 2 anos antes do terremoto acontecer. Esse terremoto ele é tão marcante dentro do ponto de vista não só profético, mas também geológico, que anos depois, esse mesmo terremoto ele é citado por Zacarias no capítulo 14, versículo 5. Se você puder acompanhar comigo, Zacarias capítulo 14, versículo 5. A gente vai chegar no livro do profeta Zacarias, ele profetizou por volta do ano 520. Zacarias 14, 5 diz assim: e fugireis pelos vales dos montes, porque os vales dos montes chegarão até Azel, e fugirei assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias. Voltando ao capítulo 1, versículo 1, ele profetizou nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão II,
Por isso que ele identifica quem é o pai de Jeroboão e quem é o filho também de Jeroboão dentro do próprio texto. Então, nessa época, por volta do ano 765, ele então profetizou, ou seja, levou essa mensagem profética. Um outro evento que é citado dentro do texto é um eclipse solar. E esse eclipse solar, segundo aqui o próprio Stanley, literatura que nós já disponibilizamos para vocês em PDF, aí no nosso grupo do WhatsApp para os alunos do CETAD, e quem sabe você não é aluno, professor, mas não sou aluno, como faço para ter acesso a esse material? Deixe um comentário que será um prazer então entrar em contato com você. Então, 2 eventos marcantes relacionados à data. Um terremoto, ele diz, profetizei, eu levei a mensagem 2 anos antes do terremoto. Quando que o terremoto aconteceu? Aproximadamente no ano 563. Então, se o terremoto e o eclipse aconteceram no ano 563, nós podemos então chegar à conclusão que ele profetizou no ano 565. E olha, leia comigo aqui. O ministério profético iniciou 2 anos antes, ou seja, em 765. No final, bem no finalzinho aí também do ministério profético de Jonas. Então, só para finalizar esse slide, ele escreveu ano 760. Ele profetizou 5 anos antes, no ano 765, pois o terremoto aconteceu no ano 763, ok? Qual o tema deste livro tão importante, que é o livro do profeta Amós? O julgamento de Israel pela corrupção moral e pela injustiça social. Quando nós fizemos aí um panorama, foi justamente na aula passada, sobre os profetas menores, nós falamos que há 2 profetas que têm uma mensagem muito forte em relação às injustiças sociais que haviam na sua época. Amós e o profeta Miqueias, que será o assunto da próxima aula, aula de número 6. Então, nós iremos ver um tom muito incisivo, bem forte na profecia de Amós, combatendo a injustiça social que havia na época. E aqui eu coloco essa outra afirmativa, se você puder acompanhar comigo. Deus escolhe uma pessoa que conhecia muito bem essas questões socioeconômicas, ou seja, como o povo estava vivendo financeiramente naquela época, do Reino do Norte, com o objetivo de mostrar que Deus estava atento a tudo aquilo que estava ocorrendo. Nada estava fugindo do controle de Deus. Qual o objetivo? É claro que sempre o objetivo vai estar ligado ao tema. O objetivo do livro é soar a trombeta, avisando a liderança. Nós lemos de agora 7,14, Amazias, que era o sacerdote, avisando a ele que o julgamento de Deus estava próximo para a nação. Com a nação de Israel. Só lembrando, capítulo 1, versículo 1, no final vai dizer assim: palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, que viu a respeito de Israel. Então, bem no início, ele vai dizer bem claro que a sua profecia é para Israel, o reino do norte. Então, o objetivo dessa profecia é soar a trombeta, dizer, olha, se vocês não mudarem, o juízo de Deus virá sobre a vida de vocês. Seguindo aqui, meus queridos amados irmãos, olha uma ênfase dentro do seu livro, já que ele está falando sobre o julgamento de Deus. Palavras que são muito fortes dentro desse livro é a palavra juízo, a palavra justiça é uma outra palavra muito forte dentro desse livro. Eu gostaria que você lesse na sua casa capítulo 5, versículo 16 ao 21, e eu destaquei do capítulo 5 o versículo de número 24. Vamos ler aqui, capítulo 5, versículo 24, o texto diz assim: corra, porém, o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro impetuoso. É como ele estivesse dizendo, olha, a justiça e o juízo de Deus estão vindo. E quando eles vierem, virão como um ribeiro, que está liberando toda a sua água. Ele virá com uma corrente de águas, virá de forma impetuosa.
Então nada pode parar o juízo de Deus, que é a manifestação da sua justiça. A mensagem do profeta Amós é essa: o juízo de Deus está vindo. E dentro dessa mensagem profética de Amós, dentro dessa mensagem profética de Amós, nós iremos destacar um dos versículos que é considerado o versículo-chave do livro do profeta Amós, capítulo 4, versículo 12. E principalmente você, meu amigo pentecostal que me ouve, nós professamos uma teologia pentecostal e muitas das vezes nós observamos esse versículo sendo utilizado de maneira equivocada, atribuindo os aspectos desse versículo ao arrebatamento da igreja. Amós capítulo 4, versículo 12, não tem nada a ver com arrebatamento. Olha o que o texto diz: portanto, assim farei a casa de Israel, porque assim farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. Volta a repetir, o texto não tem nada a ver com arrebatamento. A palavra prepara-te é justamente mostrando o aspecto do juízo e da justiça de Deus. Do juízo e da justiça de Deus. Se você acompanhar todo o contexto, você vai ver o próprio versículo 11, que Israel aqui é comparada a Sodoma e Gomorra. Então, por isso o texto não está falando de arrebatamento. Prepara-te, não no sentido como nós estamos já preparados para o soar da trombeta de Deus, o arrebatamento, a volta de Cristo. Não. Esse prepara-te dizendo no sentido: eu irei encontrar com você e trazer juízo sobre vocês, ok? Vamos analisar aqui rapidamente o contexto político, que é o cenário político, e o cenário religioso. Qual o cenário político do livro do profeta Amós? O cenário político é que ele profetizou nos dias de Jeroboão. Lembrando que nos dias de Jeroboão II, eu coloquei aqui a data 767, a data aproximada, é considerada a época do ouro. Lembre, você vai lembrar agora na disciplina Livros Históricos, a importância de nós estudarmos todos os reis, norte e sul. Eu falei isso na disciplina Livros Históricos, você vai se lembrar. É importante nós entendermos os reis, o que eles fizeram, qual foi o seu trato e relacionamento com Deus, para que possamos entender os livros proféticos. Então é dentro desse contexto que o profeta Amós está profetizando, nos dias de Jeroboão II, rei de Israel. Essa época é considerada a época do ouro. Ainda no cenário político, ele está reinando no sul, ou seja, na nação que ele pertence, Uzias. Então havia prosperidade financeira para ambos os reinos, mas especificamente no reino do norte, que é o nosso ponto principal aqui, havia muito ali, dentro daquele reino, muita injustiça social, ou seja, o povo não estava gozando ou desfrutando dos benefícios financeiros que aquela nação estava naquele momento desfrutando. O cenário religioso: 170 anos aproximadamente de adoração ao bezerro de ouro, os pecados de Jeroboão I. Dentro do livro nós iremos ver essa afirmativa. Nós iremos ver dentro desse cenário religioso uma exploração aos pobres por meio da liderança. Nós lemos agora que Amós no 7,14 vai falar face a face com Amazias, que era o sacerdote, que era um homem que exercia o sacerdócio de forma corrupta. E nós iremos observar isso aqui como pano de fundo histórico nesse cenário religioso, o segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 23 a 29. Por favor, você aluno, leia na sua casa para você entender um pouco desse cenário religioso, para você ver como a condição espiritual de Israel era muito difícil naqueles dias, do ponto de vista religioso. Focando agora no cenário geográfico, esse deslocamento de Amós, de Tecoa até Betel, até o Reino do Norte. Tecoa ficava uns 7 quilômetros ao sul de Jerusalém, e segundo a tradição, era o local ali também onde João Batista iniciou seu ministério. Então, uma relação da teologia veterotestamentária com a teologia do Novo Testamento.
ele profetizou aonde? Em Betel. Betel ficava a 35 quilômetros de Tecoa, ou seja, entre Tecoa e Betel, 35 quilômetros. E é claro, Betel ficava a 3 quilômetros aí dos limites entre quem? Entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Então, o local onde ele profetizou, Betel ficava próximo na divisa entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. Reino do Norte e o Reino do Sul. Então, nós podemos observar isso aqui no capítulo 7, versículo 13. Acompanhe comigo o capítulo 7, versículo 13. Mas em Betel, daqui por diante, não profetizará mais, porque é santuário do rei e a casa do rei. Então, onde ele estava profetizando? Cenário geográfico em Betel. Volto a repetir, 35 quilômetros entre Betel e a própria cidade onde ele pertencia, Tecoa. E de Betel até a capital Samaria, eram mais 40 quilômetros, ou seja, não era um lugar longe onde ele estava profetizando. Então, a profecia do próprio Amós chegou à capital do reino. Apesar de Samaria ser a capital política do reino, sabemos que Betel se torna um centro religioso muito importante. E para finalizar essa parte aqui, seguindo aí o cenário canônico, já que Amós está depois de Joel, ele segue trazendo essa ideia da mesma mensagem. Aqui eu passo um pequeno exercício para você fazer de leitura. Compare o capítulo 3, versículo 16 de Joel, com Amós, capítulo 1, versículo 2. Eu vou ler aqui Amós 1, 2. E disse: o Senhor bradará em Sião, e em Jerusalém dará a sua voz. Os habitantes em todos os lugares haverá pranto, sacar-se-á o cume do Carmelo. Então, há uma semelhança entre o capítulo 3 de Joel, versículo 16, com Amós 1, 2. E Amós 9, 12, olha o que diz Amós 9, 12. Amós 9, 12 vai dizer assim: para que possua o resto de Edom e as nações que chamavam-se pelo nome, diz o Senhor, que fará estas coisas. A profecia de Amós, capítulo 9, versículo 12, ela tem tudo a ver com o profeta que iremos estudar daqui a pouquinho, o profeta Obadias. Nesse livro do profeta Amós, eu acrescentei essa parte aí que nós chamamos de cenário canônico, para a gente ver a relação entre os livros, Joel, o livro do profeta Amós e agora o livro do profeta Obadias. Nós falamos na aula passada que a organização da estrutura, da escolha de seleção da ordem dos livros dos profetas menores, que foi feita por Esdras e toda a sua equipe na grande sinagoga por volta do ano 425, ela não foi feita de forma aleatória, ela foi realizada em forma de escolha do tema, e esse tema estava relacionado à aliança. E por isso nós iremos sempre ver essa relação. O final de um livro tem a ver com o começo de outro, como nós falamos agora há pouco. O final de Joel tem a ver com o começo de Amós. O final de Amós tem a ver com o começo de Obadias. Mas vamos terminar aqui o livro do profeta Amós falando um pouco desse aspecto da sua cristologia, focando em alguns aspectos também relacionados à messianidade de Cristo. Eu coloquei assim um pequeno título para falar de forma geral sobre essa cristologia, que é o futuro de Israel. Nós iremos encontrar no último capítulo, capítulo número 9, versículo 11 ao versículo número 15. Nós iremos ver vários elementos aqui falando do Messias, de Cristo, de Jesus. E por isso eu gostaria de ler com você aqui um versículo pelo menos, que é o versículo de número 11. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi. 9 e 11 eu estou lendo. Ou seja, tornarei levantar a tenda, ou seja, a casa de Davi, ou seja, o tabernáculo caído de Davi, ou seja, a casa de Davi havia caído no sentido de os seus descendentes
não guardarem a promessa que Deus havia dado. Lembrando que na própria mensagem profética de Isaías, no capítulo 55, no versículo 3, diz que o Senhor nos dará as firmes promessas que deu a Davi. Também lá em Isaías, capítulo 16, versículo 5, vai nos falar disso, acerca do tabernáculo de Davi que seria erguido, ou seja, que seria levantado. Está se referindo a quem? A Cristo, a Jesus. E nós iremos observar também, queridos, é claro que isso tem a ver com o seu relacionamento com a igreja, o versículo número 15 fala de uma restauração de Israel, reino do norte, capítulo 9, versículo 15 diz assim: e plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor seu Deus. Israel nunca mais será tirado da sua terra, não haverá mais diásporas de saída da Palestina para outras nações. O povo de Israel já recebeu essa promessa gloriosa através do sacrifício de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então iremos observar de forma bem clara aspectos proféticos relacionados a Israel, nação que Deus escolheu, não ao novo Israel de Deus, que é a igreja. Então essas profecias não são profecias vinculadas à igreja, mas profecias vinculadas à nação, a nação de Israel. Não adianta pregador querer forçar o texto aqui, é bem específico. Para Israel, não irei mais tirar vocês da terra de vocês. Então a terra, local, porção geográfica, então é dos nossos irmãos hebreus. Vamos então para Obadias, que é o nosso segundo profeta que estamos estudando hoje na aula de número 5 dos livros proféticos. Qual o título que eu coloquei aqui para o profeta Obadias? O profeta desconhecido. Por que, professor Osmar? Profeta desconhecido? Porque pouquíssimo sabemos acerca desse profeta. Nós temos pouquíssimas informações sobre o livro do profeta Obadias e também pela própria quantidade, da sua escrita, a sua quantidade literária, apenas de 21 aqui versículos, tendo apenas um único capítulo, apenas um livro bem curto, bem breve, uma profecia bem objetiva. Obadias, o que significa Obadias? Obadias significa servo do Senhor. Isso mesmo, servo do Senhor. O nome era um nome muito comum no Antigo Testamento. O nome Obadias era um nome muito comum no Antigo Testamento. É claro que nós não iremos confundir esse Obadias com aquele Obadias de lá, que viu Elias quando retornou dos 3 anos e meio de confinamento. Esse nome Obadias é um nome também que é semelhante ao nome Onésimo, que nós encontramos no Novo Testamento. Então, Obadias e Onésimo têm a mesma tradução, de servo do Senhor, servo de alguém. Como também o nome Abidular no árabe. Então, Obadias, Onésimo e Abidular no árabe tem como tradução servo do Senhor. Um dos objetivos de visualizarmos o nome do profeta é justamente isso. Nós temos poucas informações sobre ele, porque nós acreditamos que Obadias ele está se anulando como um verdadeiro servo mesmo, de trazer a nós a sua origem familiar, a sua formação, para quê? Para dar mais ênfase, para realçar a mensagem profética. Tá ok? Seguindo ainda aqui nesses aspectos introdutórios sobre o livro do profeta Obadias, sabemos apenas uma coisa sobre ele, é que ele conhecia muito bem todo o contexto político, histórico e religioso de Edom. Isso mesmo, ali é Edom com letras maiúsculas, porque a profecia de Obadias é exclusiva para os edonitas ou edomitas. Eu vou ler aqui para você. Versículo 1, visão de Obadias, assim diz o Senhor Jeová a respeito de Edom. Então, para ele profetizar para Edom, ele conhecia desse contexto, não só religioso, mas político também daquela
nação. Qual é o tema? É o julgamento de Deus contra o vingativo Edom. E, é claro, dentro do próprio livro, nós iremos observar aí uma restauração de Judá, o reino do sul. Então, se o livro vai falar de restauração, já é uma dica aí sobre a questão da data, que é o motivo de maior discussão dentro do livro. Qual o objetivo? Era anunciar a destruição final de Edom, que se opôs a Israel. Quando que Edom se opôs a Israel? Sempre se opôs. Os descendentes de Edom, ou o povo de Edom, são os descendentes de Esaú. Esaú recebe esse nome quando vende o seu direito de primogenitura para Jacó, Yaakov. Quando Esaú vende o seu direito de primogenitura, ali dentro do capítulo 25, acompanhe comigo o livro do Gênesis, capítulo 25, ele vai receber este nome, uma espécie de um apelido, e por isso ele é conhecido, e os seus descendentes são conhecidos por esse nome, por serem os Edomitas. Você pode acompanhar em Gênesis, capítulo de número 25 e versículo 30, 25, 30 de Gênesis, ok? Seguindo ainda aqui, um outro objetivo é justamente falar um pouco sobre a restauração de Israel no dia do Senhor. Na próxima aula, uma das aulas, perdão, que virá, aula de número 7, nós iremos falar de forma mais profunda sobre o aspecto do dia do Senhor. Seguindo ainda aqui, qual é o aspecto geográfico? Acerca de Edom. Nós temos que deixar um pouco agora a questão de Israel, um pouco acerca de Judá e focar só em Edom. Porque se estamos falando do livro de Obadias, temos que pensar apenas nos descendentes de Esaú, apenas nos Edomitas, que são os descendentes de Esaú. Então vamos pensar somente em Edom, e Edom agora nesse momento. O cenário geográfico, Edom ficava em uma cadeia de montanhas do Monte Seir, ou seja, ao sudoeste de Judá. Então, eles tinham uma posição geográfica privilegiada, e eles também ainda faziam divisa, além do sudoeste com Judá, eles faziam também uma divisa com Moabe, os moabitas. E após o cativeiro babilônico, eles tomaram algumas terras, se apropriaram de algumas terras próximo até Hebron. No cenário histórico, é um relacionamento sempre conflituoso entre Jacó e Esaú, o homem desobediente a Deus, não Jacó, Esaú. Apesar de serem gêmeos, os seus descendentes se tornaram inimigos ao longo do tempo, e esses dois povos nunca tiveram uma aliança política. Sempre iremos ver uma rivalidade entre os descendentes de Esaú e os descendentes de Jacó. E se você quiser mais esclarecimentos sobre isso aí, pode fazer a sua pergunta e teremos o prazer de responder. Lembrando que dentro da sala de aula nós iremos trabalhar esses aspectos da vida de Jacó e também da vida de Esaú. E aí você que fez a disciplina de livros históricos já está lembrando aí, né? Porque eu passei o trabalho sobre as tribos de Israel. Seguindo aqui, que é o ponto mais conflitante do livro, que é em relação às datas. Há um grupo, como eu particularmente acredito, e aqui já deixo minha opinião, porque eu não sou do professor que fica em cima do muro. A minha opinião é que esse livro foi escrito aproximadamente por volta do ano 586. E vou trazer aqui para vocês 4 motivos por quê. Porque eu acredito que sim, 586. Em virtude da destruição de Edom, que aconteceu pelos persas. Então, se fosse em uma data em 845, como pensam alguns, essa profecia ficaria muito longe para um povo que pouco sabia acerca dos oráculos de Deus. Então, os persas destruíram os edomitas, e por isso é importante nós entendermos esse contexto aqui. Um outro ponto que é relevante para essa data é a própria omissão de Edom em relação à invasão dos Nabucodonosor, dos babilônicos, de Nabucodonosor, dos babilônicos, como já falamos anteriormente,
aqui no aspecto geográfico, eles acabaram até possuindo algumas terras próximo a Hebrom. Um outro ponto que a gente tem que analisar, eu peço que você leia, está relacionado ao reinado de Jorão, rei de Israel, e Jeorão, rei de Judá. Nós encontramos no segundo livro dos Reis, capítulo 8, versículo 16 a 22. Iremos observar que ali havia um conflito entre essas nações. E há uma semelhança, esse aqui é o ponto mais relevante que é como argumento para a data 586. É que você poderá encontrar lá em Jeremias capítulo 49, do 7 ao 22, Jeremias 49, 7 e 22, toda essa profecia de Jeremias é semelhante, tem uma similaridade fantástica com a profecia de Obadias. Por isso coloquei Obadias semelhante a Jeremias 49, 7 a 22. Mas quem acredita que o livro foi escrito muito antes, por volta do ano 845, vai trazer 3 argumentos que nós podemos desconstruí-los agora mesmo. O primeiro deles foi em 845, porque ele é posto logo na primeira parte dos profetas menores. Sabemos que não são organizados em ordem canônica, ou seja, em ordem cronológica, em ordem cronológica. Segundo argumento que eles utilizam é que a profecia de Obadias não se trata de uma destruição completa, apenas de uma pilhagem. E não é isso que nós observamos quando nós lemos o livro. Quando nós lemos o livro, nós observamos de forma bem clara que Deus está dizendo que queria destruir Edom, não apenas uma pilhagem feita por outra nação. E por último, ele diz assim, olha, uma visão do Senhor. A palavra visão, eles interpretam que foi apenas uma reafirmação de uma profecia antiga que já havia sido falada. Não, a palavra visão significa mensagem. Lembre-se, na primeira aula, nós falamos sobre a diferença dentro do ministério profético, do assim diz o Senhor, da visão e do sonho. Esse é 3 pontos bastante importantes, nós sempre aqui salientarmos. Então, em suma, o curto e breve livro do profeta Obadias fala acerca da destruição de Edom, que sempre se opôs ao povo escolhido por Deus. Vamos então para o último profeta da nossa aula, o livro do profeta Jonas. Você que está assistindo o vídeo, que ainda não deixou seu comentário, deixe o comentário, se inscreva no canal, compartilhe com um amigo. Você que quer divulgar não só o CETAD, mas a palavra de Deus, faça isso, pegue esse vídeo, compartilhe com alguém, que com certeza será proveitoso para a vida desta pessoa. Se você aí está um pouco já cansado, é só você dar uma pausa, vai lá na geladeira, pega um copo de água, pausa o vídeo, para que possamos agora falar de uma forma bem objetiva sobre o livro de Jonas. Profeta Jonas, eu trouxe um título aqui, o profeta lacônico, ou seja, o profeta de poucas palavras. Se nós formos analisar a composição literária do livro, nós iremos ver que profecia propriamente dita é uma profecia que tem apenas 6 palavras. Profecia dentro do livro, apenas 6. O restante é narrativa histórica e poética. Isso mesmo. O livro do profeta Jonas é um dos livros que nós iremos encontrar tanto o estilo literário poético como o estilo literário da narrativa e a profecia de forma bem resumida e clara. Por isso, o profeta com palavras breves, o profeta lacônico. O que significa? O nome Jonas significa pomba. O nome Jonas significa pomba. Ele foi enviado por Deus para levar uma mensagem dura, mas que traria paz. Mas ele não agiu como uma pomba bem sutil, ele agiu como um gavião. Isso mesmo, por isso que eu coloquei aqui assim, ó. Foi mandado por Deus como um mensageiro da paz, embora tenha agido como um gavião, alguém que queria o mal e a destruição dos seus ouvintes. Esse livro ele foi escrito pelo próprio Jonas, não há discordância acerca disso, porque o estilo literário da escrita do livro ele é muito bem elaborado e por isso é um dos poucos livros que nós podemos ver
esses três estilo literário do livro, poesia, narrativa e a palavra profética e exortativa. Então é um livro bastante interessante dentro desse ponto literário. Quem era Jonas? Ele era filho de Amitai, capítulo 1, versículo 1. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai. Quem era Amitai? Profeta. Segundo livro dos Reis, capítulo 14, versículo 25. Olha a importância dos livros históricos. Volto a repetir. Quem estuda os livros históricos terá uma grande facilidade em compreender os livros proféticos. Então acompanhe lá, segundo livro dos Reis, 14, 25, Amitai, o profeta. Então Jonas, diferente de Amós, veio de uma formação profética, ele veio da escola de profetas. E observe que o ministério do profeta Jonas não é um ministério curto, ele profetiza também nos dias de Jeroboão II, lá no segundo livro dos Reis, 14, 25, pelo ministério de Jonas, pelo ministério. Então, quando Deus decide enviar um profeta para profetizar para Nínive, ele escolhe um dos profetas mais conhecidos da sua nação. Então, Jonas não é um profeta inexperiente, é um profeta de muita experiência com Deus. De onde era Jonas? Nós iremos observar que o profeta Jonas era de uma cidade chamada Gat-Efer, uma pequena aldeia de Zebulon que ficava aproximadamente uns 3 quilômetros ao nordeste de Nazaré. Ou seja, ele era um zebulonita da tribo de Zebulon. Lembra do trabalho que eu passei, livros históricos, sobre as tribos? A identificação aqui do profeta com a tribo de Zebulon. Segundo a tradição, olha, isso aqui é segundo a tradição e eu não concordo. Segundo a tradição, o profeta Jonas, ele é o filho da viúva de Serepta. Quem falou, com todo respeito, essa bobagem foi o Flávio José. É impossível. Sabe por quê? Porque o tempo que Jonas profetiza é 760. E quando ocorreu isso? Por volta do ano 860. Então Jonas deveria ter 200 anos. Então dá para você entender o porquê eu não acredito nesse ponto histórico em quando ocorreu o episódio de Elias, 860, 855, vamos supor 850, até aí dá para segurar. A profecia de Jonas, 720. Então ele teria aí, perdão, falei 200, não seria 200, seria em torno de 100 anos. Então ficaria muito difícil Deus enviar um profeta de 100 anos de idade para a cidade de Nínive. A data, acabei de revelar aqui, né, quebrando essa ideia de que Jonas era o filho da viúva de Serepta. Quem sabe você já ouviu os pregadores aí falando essa interpretação equivocada. Então foi por volta do ano 760, também no reinado de Jeroboão II. A missão se deu próximo ao final aí do seu ministério, e então ele era um profeta que estava bastante ativo dentro desse ministério profético. No tempo que ele levou essa profecia, o próprio Israel, o reino do norte, vivia um tempo de apostasia. Estamos falando de Jeroboão II. Ele, claro, você já percebeu, não só dentro da aula, mas analisando o material que nós já enviamos, ele é contemporâneo do profeta Amós, e ele claramente é um profeta do reino do norte, já que ele era da tribo de Zebulon. Ele profetiza a Nínive. Quem era Nínive? Nínive era a capital da Síria. A distância entre a Palestina e a Síria era mais ou menos 960 quilômetros. Nínive é uma das cidades mais antigas do mundo. Isso mesmo, você pode acompanhar aqui em Gênesis capítulo 10, versículo 11. Gênesis 10, 11 vai falar que a cidade de Nínive foi criada naqueles tempos, ou seja, no começo das primeiras civilizações do mundo. Então, Jonas estava indo a uma das cidades mais antigas do mundo, que era a cidade de Nínive, capital da Síria,
que naquela oportunidade era o império que dominava o mundo de sua época. É claro, reservadas as devidas proporções, há historiadores que não consideram os assírios como uma potência mundial, passam a considerar a partir do Império Babilônico como o primeiro império que dominou o mundo. Mas eu me permito discordar, incluindo sim os assírios como uma potência mundial, como também foram os próprios egípcios. A cidade Nínive, que era a capital da Síria, ela tinha um muro de 30 metros, né, de comprimento, e uma altura de 30 metros de altura, perdão, e 96 quilômetros que cercavam a cidade, 96 quilômetros e 36 metros de altura, 30 metros de altura, e mais ou menos aí haviam de 50 torres que ficavam a cada 60 metros havia uma torre. Então era uma cidade muito fortificada, quase impenetrável. E em virtude, olha só, segura isso aí que eu vou lhe dizer, em virtude desse aspecto da estrutura da cidade de Nínive, alguém vai dizer assim, olha, foi por isso que Deus mandou a baleia engolir o profeta Jonas para vomitá-lo lá na praia da cidade de Nínive. Isso é um erro. A cidade de Nínive não tinha praia. Então, aonde que o grande peixe vomitou Jonas? Na mesma praia onde ele pegou a embarcação para Tarsis, em Jope, mar Mediterrâneo. E os assírios, a cidade de Nínive, não ficava próximo ao mar Mediterrâneo e ficava esses 900 quilômetros de distância. Então aqui apenas uma informação de como era importante aquela cidade. Deus enviou Jonas para uma cidade bastante conhecida. A cidade de Nínive e o Império Ninivita estavam enfrentando uma pequena crise política que era justamente no reinado de Assurdã III. Qual era o rei que governava os assírios nessa época? Está aí o nome dele, Assurdã III. O livro do profeta Jonas não irá nos dar o nome, mas os livros de crônicas, de história dos assírios, irão nos revelar que o rei que governava nessa época era Assurdã III. Logo no início do reinado de Adad-Nirari III, se deu início a uma tendência, a uma monolatria, a Nebo, ou seja, adoração a um único Deus. Olha só como Deus trabalha. O Adad-Nirani, ele começou a pensar, eu não vou adorar muitos deuses, eu vou adorar só um. Por isso que é uma monolatria ao Deus Nebo. E isso se estendeu, ou seja, essa monolatria se estendeu, passando pelo reinado de Salmanaser IV, lembrando que quem vai invadir o reino do norte é o Salmanaser V, e chegando até Assurdã III, que era o rei que naquela época governava os assírios. Ele tinha uma tendência monoteísta, isso mesmo, ele tinha uma tendência monoteísta, e por isso a mensagem de Jonas ela teve muito proveito. Isso que nós iremos falar aqui, ó, nesse slide. Religiosamente havia uma tendência ao monoteísmo, é claro, volto a repetir, com uma monolatria a Nebo. Então, quando Jonas foi e profetizou aquela nação, eles já tinham a ideia que eles deveriam servir a um único Deus. Isso foi algo muito proveitoso para a mensagem do profeta. Os ninivitas, né, os moradores de Nínive, os assírios de um modo geral, eram conhecidos pela sua crueldade e sensualidade. Como pode ter algum adolescente vendo esse vídeo, vamos falar só a aspecto da crueldade. Os homens ninivitas se orgulhavam, né, após matar os seus oponentes, tirarem a cabeça e fazer do crânio daqueles no qual eles haviam vencido uma taça para beber seus vinhos e beber as suas bebidas fortes. Então, uma crueldade extrema. Talvez seja esse um dos motivos que levou Jonas a não querer ir àquela
cidade pregara a mensagem do Eterno, em virtude da crueldade daqueles moradores. Qual o tema desse livro? O tema desse livro é a amplitude da misericórdia de Deus e a omissão de Israel. É um tema duplo do livro. Primeiro, a gente vai ver o amor de Deus, a misericórdia de Deus se ampliando, se estendendo, indo além do território de Canaã, se estendendo a outras nações, se cumprindo aquilo que Deus falou a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus não é Deus apenas dos hebreus, é Deus de todas as nações do mundo. Então, o primeiro ponto do tema desse livro é a amplitude da misericórdia e do amor de Deus. E ao mesmo tempo, na pessoa de Jonas, nós iremos ver aqui a omissão de Israel na sua missão evangelizadora. E cito Gênesis mais uma vez, capítulo 12: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Nós iremos ver aqui nesse livro, após a salvação dos ninivitas, um suposto arrependimento de Jonas, quando estava ainda, dentro do ventre do peixe. Nos parece, no capítulo 2, ver um Jonas quebrantado, arrependido, um Jonas que está disposto a mudar, mas após ver a conversão dos ninivitas, se demonstra um homem totalmente sem a graça e a presença de Deus na sua vida. Por isso que eu coloquei aqui, o arrependimento de Jonas teve mais a ver, Deus teve mais trabalho, em convencer Jonas do que os ninivitas. Por quê? Apenas 6 palavrinhas Jonas disse que eles deveriam se arrepender, senão a cidade seria destruída. Um jejum grandioso, conversão de uma grande nação, dos ninivitas, a mais importante da época. E Deus teve que convencer Jonas que ele era um Deus de graça, um Deus de amor. O livro de Jonas, em virtude desse grande jejum que houve, esse grande quebrantamento, ele é utilizado até hoje, no dia do Yom Kippur, no dia da expiação, como um dos livros feito no culto vespertino, para lembrar que o jejum toca o coração de Deus. É claro que quando eu falei aqui que Jonas, Deus tentou convencê-lo, ele vai demonstrar dentro do próprio livro a situação hoje de Israel. Da mesma maneira, Deus está até hoje tentando convencer Israel que o Messias não virá, que o Messias já veio, e eles resistem em dizer que não. É a mesma situação de Jonas. Nós iremos observar aqui no objetivo, o objetivo é bem claro, nós já falamos aqui de forma indireta, mostrar aos hebreus que Deus também amava e queria salvar as nações vizinhas, as nações que estavam ao redor. A mensagem continha apenas 6 palavras, vamos ler capítulo 3, versículo 4. Capítulo 3, versículo 4 diz assim: e começou a andar pela cidade pelo caminho de um dia e pregava, dizendo assim: ainda em 40 dias Nínive será subvertida. Ou seja, 6 palavras tinha na mensagem de Jonas. Passou um dia pregando e a salvação de muitas pessoas. Esse arrependimento, voltando a falar sobre arrependimento, é um dos maiores arrependimentos agora de Nínive e não de Jonas. O suposto arrependimento de Jonas é um dos maiores que nós encontramos dentro da Bíblia Sagrada. Uma grande nação toda se arrependendo, se convertendo ao Senhor. Agora, por quê? Você vai ler lá no capítulo 3, versículos 5 a 10. Agora, por quê? Analise comigo, você que já foi meu aluno dos livros históricos. Quando que os próprios assírios destruíram o reino do norte, nação no qual Jonas pertencia? 722. Quando que Jonas foi pregar lá? 760. Ou seja, se Israel tivesse executado a sua missão evangelizadora, aquele povo teria tido muitos proveitos gigantescos, proveitos que trariam uma nação para se unir. Eu quero que você acompanhe o raciocínio comigo. Jonas foi àquela nação, eles se converteram. Se Israel tivesse discipulado os assírios, eles não teriam
anos mais tarde, invadido e destruído a nação do Reino do Norte. Mas assim aconteceu porque nem Israel aceitou a conversão dos ninivitas e nem muito menos foi fazer o seu papel de nação discipuladora. Porque não precisava ganhar aquela nação para Deus. Não precisava, porque a mensagem de Jonas fez isso. O que Israel precisava agora fazer era evangelizar, discipular aquela nação. Uma comparação da profecia de Jonas e a profecia de Obadias. Jonas foi e levou uma mensagem que levou à conversão. Obadias pregou que a destruição. Se Obadias pregou a destruição, Jonas então vai pregar uma mensagem que leva à restauração. Por isso você lê Obadias, o povo vai ser destruído. Você lê Jonas, se não converter vai ser destruído. Mas o povo não foi, porque justamente se converteu ao Senhor. Tocando aqui ainda no último ponto, nossas horas já estão terminando, o aspecto messiânico do livro, nós não iremos encontrar no livro propriamente dito. Então, eu vou pegar aqui para você, dentro do livro do profeta Jonas, de forma direta, nós não iremos encontrar um texto relacionado à profecia messiânica ou até mesmo cristológica. Apesar de nós fazermos uma análise histórica e profética, que Jonas representa a condição dos hebreus em não querer evangelizar outras nações do mundo. Nós temos uma grande dificuldade de saber sobre a cultura dos judeus. Se alguém quiser hoje dizer assim, eu quero ser judeu, entrar numa sinagoga e ser judeu, é uma dificuldade, diferente do povo de Deus, que está desejoso em agregar pessoas para o reino dos céus. Então essa é a condição profética do livro. Jonas representa os nossos irmãos hebreus, que não querem a evangelização das outras nações. Mas o próprio Jesus, dentro desse aspecto messiânico, ele cita Jonas, no capítulo 12, versículo 40, quando os religiosos daquela época lhe pediram um sinal. Qual sinal tu nos darás acerca da tua volta? O sinal que eu vos darei é o sinal que aconteceu ou lhe dou do profeta Jonas. Assim como ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, também eu ficarei 3 dias e 3 noites no ventre da terra. E espero o mais breve possível, quando nós voltarmos para as aulas presenciais, nós iremos tocar nesse ponto que é fundamental para fazermos uma relação do livro do profeta Jonas com a mensagem pregada pelo próprio Senhor Jesus. Meu querido amado irmão, nosso tempo já se foi. Não esqueça de assistir aqui, olha, os outros videozinhos do nosso canal, aula de número 4, aula de número 3, aula de número 2 e aula de número 1. Foi um prazer imenso ficar com você aqui mais esse tempo. Que bom que você está acompanhando todas as aulas e eu espero a sua pergunta, mande no WhatsApp. Você sabe que é de forma bem resumida, apenas tópicos da disciplina, porque nós estamos aí nesse período de confinamento, mas eu tenho certeza que tudo isso vai passar e em breve estaremos juntos mais uma vez. Um beijão do seu amigo aí, pastor Osmar Gonçalves. Shalom, shalom, até mais.